Fala, minha galerinha! Precisando saber sobre a Primeira Guerra Mundial para gabaritar a sua prova? Então fica aqui comigo que certamente a sua aprovação será certa. Pensando em facilitar a sua vida, resolvi dividir esse tema em 3 partes. A primeira parte, tema deste vídeo, as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial. A segunda parte, a guerra propriamente dita. E a terceira e última, os resultados dessa guerra. Vamos lá? Fala, minha galerinha! Sejam bem-vindos à História Sincrética. Meu nome é Renan de Santana, professor de História, e nesta aula iremos falar as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial. Porém, antes de adentrarmos nesse aspecto, vejo como fundamental definir o que foi a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? A Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado de grande proporção, concentrado no continente europeu entre os anos de 1914 a 1918. Volta para mim. Talvez você possa estar se questionando, bom, se é um conflito concentrado no continente europeu, então o porquê do termo Primeira Guerra Mundial? Eu coloco para vocês 3 motivos. Vamos lá? A primeira questão que eu trago para vocês é a seguinte. Foi um termo criado após a Segunda Guerra Mundial. Antes era conhecida como a Grande Guerra ou Guerra das Guerras. O segundo aspecto é a questão da repercussão, ou seja, foi um conflito que repercutiu em todo o mundo. E o terceiro aspecto é a questão da participação de todas as potências mundiais, a exemplo dessas que eu coloquei abaixo. A Inglaterra, o Império Austro-Húngaro, a França, o Japão, os Estados Unidos, a Rússia, a Alemanha e a Itália. Beleza? Agora que já realizamos a definição, vamos ao prometido do vídeo. Afinal de contas, quais foram as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial? Volta para a tela. Vários motivos levaram à Primeira Guerra Mundial. Temos o imperialismo, a paz armada, a política de aliança, o nacionalismo e o estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi a morte de Francisco Ferdinando e sua esposa. Vamos entender de que maneira cada um desses aspectos contribuíram para a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? A nossa compreensão partirá desta palavra, Belle Époque, que em português significa bela época. Ou seja, na segunda metade do século XIX e início do século XX, as potências mundiais estão vivendo um período de grande entusiasmo em todos os seus setores sociais, provocado pelos avanços técnico-científico, fruto da segunda Revolução Industrial. Dentre os diversos aspectos que esse avanço tecnológico promoveu, irei destacar para vocês apenas esse que aparece no quadro. Volta para a tela. Os avanços técnico-científicos contribuíram para o aumento da produtividade dos produtos industrializados. Porém, o aumento da produtividade ultrapassa a necessidade do consumo interno, provocando dessa maneira a necessidade de encontrar novos mercados consumidores. Isso faz com que a gente entenda a questão do imperialismo ou neocolonialismo. Ou seja, as potências industrializadas, buscando encontrar novos mercados consumidores, se direcionaram a 2 continentes. Quais foram esses continentes? O continente africano e o continente asiático, com o objetivo de encontrar mercados consumidores, isso vocês já sabem, matérias-primas e mão de obras baratas. Essa corrida imperialista provocou grandes insatisfações entre as potências mundiais, a exemplo destas duas, Itália e Alemanha, principalmente a Alemanha, não esqueçam. Mesmo tendo a sua unificação tardia, a Alemanha conseguiu em pouco tempo se tornar uma nação industrializada. Isso provoca ainda mais tensões entre os países industrializados. Vamos entender de que maneira a paz armada contribuiu para a Primeira Guerra Mundial?
terá uma explicação bem simples e rápida. Volta lá para a tela. Muitos historiadores classificam a Belle Époque, além de um período de grandes avanços técnico-científicos, mas também um período de tranquilidade, porém sob um barril de pólvora. E isso fica evidente com a paz armada, um período onde que as potências europeias estão se armando, se preparando para o grande fight. Simples, rápido, bem fácil. Vamos entender agora a política de aliança. De um lado, tínhamos a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e do outro, a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. O que é importante dizer para vocês nesse exato momento é a mudança de lado da Itália, motivada por dois fatores. Um dos primeiros fatores que eu trago para vocês é a questão da rivalidade que a Itália tinha com o Império Austro-Húngaro. E o segundo motivo é as fortes promessas que os ingleses fizeram aos italianos com relação a terras coloniais. Isso é extremamente importante. Essa saída da Itália foi equilibrado com a entrada do Império Turco no conflito. É importante dizer para vocês que no decorrer do conflito, outras potências também se aliaram aos grupos, principalmente aos aliados. Beleza? Ficou fácil? Então vamos compreender a questão do nacionalismo. No final do século XIX e início do século XX, o sentimento de pertencimento a uma nação se torna muito forte na Europa, ao ponto, só para vocês terem uma ideia, ao ponto de sacrificar a sua própria vida em prol dessa sua nação, da sua pátria. O fortalecimento dessas ideias nacionalistas do final do século XIX e início do século XX fizeram brotar diversos movimentos, a exemplo do pan-eslavismo, que tinha como principal objetivo unificar todos os povos de origem eslava, o pan-germanismo, que tinha como principal ideia uma consolidação de um bloco de origem germânica, e a Alemanha deveria ser a líder desse bloco. O revanchismo francês, ou seja, foi um conflito que ocorreu entre a França e a Alemanha em 1870, onde que a França foi derrotada e construiu um sentimento de revanchismo muito forte. Principalmente, isso é importante dizer para vocês, por conta das suas duas regiões ricas, que foi a Alsácia e a Lorena. É fundamental vocês não esquecerem esse nome. A questão balcânica ela é algo bastante complexo, ela merece até uma aula específica, tá? Mas eu vou simplificar para vocês da seguinte maneira. A questão balcânica é o enfrentamento entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, por conta de uma região chamada Bósnia, que provocava grande interesse entre esses países. Aliás, não só entre esses países, mas também entre a Rússia e a Alemanha. Beleza? Esses movimentos nacionalistas contribuíram para o aumento das tensões entre as potências. Tá? É importante estar atento com relação a esse aspecto. Porém, vamos entender a partir de agora a questão do estopim da Primeira Guerra Mundial. Volta lá para a tela. O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de Francisco Ferdinando e sua esposa, dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo, quando estava indo em missão diplomática que tinha como principal objetivo conter os avanços nacionalistas, que era bastante incentivada pela Sérvia. O responsável pelo atentado foi o estudante Gravilo Príncipe, que pertencia a uma organização conhecida como Mão Negra. Dessa maneira, a Áustria exigiu da Sérvia que entregasse os responsáveis pelo atentado. Porém, a Sérvia não atendeu a solicitação, gerando a declaração de guerra da Áustria para a Sérvia. Por ser parceira da Sérvia, a Rússia declara guerra à Áustria, ativando dessa maneira
as políticas de aliança. A Alemanha, por sua vez, declara a guerra à Rússia no dia 1º de 8 de 1914. No dia 3, ela também declara guerra à França. No dia 4, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Então, minha galerinha, esses foram os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Só para resumir, se ligue: o imperialismo, a paz armada, o nacionalismo, a política de aliança e o estopim, que foi a morte de Francisco Ferdinando, que contribuíram para a Primeira Guerra Mundial. Caso tenha gostado da aula, se inscreve aí no canal, curte, compartilha aí para os seus colegas. Se possível, deixa um comentário aí de sugestão, e isso vai fortalecer ainda mais o nosso trabalho, o nosso aprendizado. Beleza? Beijo, minha galerinha. Fui!